E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, trazendo mais uma vez resoluções de questões de concursos públicos anteriores. Desta vez estaremos aí resolvendo uma questão que caiu para a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, para o cargo de técnico em regulação de petróleo e derivados, álcool combustível e gás natural, especificamente da área em técnico em mecânica. Essa prova foi realizada no ano de 2008 e essa questão é sobre resistência dos materiais, tá? Então vamos além de resolver essa questão que já iremos mostrar para vocês. Também iremos falar um pouquinho dos atrativos deste concurso, tá? Lembrando que o último concurso foi no ano de 2015 e iremos falar aí sobre os benefícios relacionados a esses concursos, tá? Que eu sei que vocês também gostam muito desse tipo de assunto. Então a gente sempre vai procurar fazer isso, né? Associar ali as questões que nós resolvemos, falando um pouquinho mais sobre os concursos, tá? Então vamos lá, mas em primeiro lugar já gostaria de pedir o seu like, né? Para que você contribua para o crescimento desse canal. E se você não é inscrito, é de suma importância que você se inscreva e também ative as notificações. Outro recado de muita importância é que a partir do dia 25 ao dia 29, ou seja, teremos 5 dias aí, onde estaremos disponibilizando a todos vocês aulas sobre a Petrobras, tá? Sobre as possibilidades de acontecer um concurso da Petrobras, como você deve estudar, como você deve se preparar para os concursos da Petrobras. E o mais bacana é o seguinte, que nós falaremos, dentre outras coisas, nessas 5 aulas, que até mesmo você que não visa entrar para a Petrobras, é importante que você estude através dos materiais da Petrobras. E nós falaremos o porquê, beleza? E você precisa estar lá porque essas aulas não ficarão gravadas, tá? Então, é de suma importância que você pegue, já separe o seu tempo, já se programe, separe papel para fazer as suas anotações e assim você possa prosseguir aí com os seus estudos, tá? Lembrando, a partir do dia 25, do dia 25 ao dia 29 de janeiro, ok? Então vamos lá falar um pouquinho sobre esse concurso da Agência Nacional do Petróleo, especificamente falando desse concurso do ano de 2008 para o cargo de nível técnico médio, tá? Para esse cargo de técnico em regulação, cujas atribuições, né, estão ali relacionadas ao suporte e apoio às atividades especializadas de regulação, inspeção, fiscalização e controle da prospecção petrolífera, da exploração, da comercialização e do uso de petróleo, gás natural e seus derivados e biocombustíveis, e da prestação de serviços públicos e produção de combustível e gás natural, bem como a implementação de políticas e realização de estudos e pesquisas respectivos a essas atividades de competência da Agência Nacional do Petróleo. Referente a 2008, a remuneração inicial era de R$ 2.970,78. Essa era a remuneração inicial. Talvez nos dias de hoje você fale assim que é pouco, mas se você for fazer os cálculos, o salário mínimo em 2008 era por volta ali de R$ 415, o que vai dar aí mais de 7 salários. Tanto que hoje a ANP paga mais de R$ 7.000 para técnicos, tá? Então é um concurso muito legal, muito interessante. E dentre outros benefícios desse concurso são os seguintes. As contratações são pelo regime estatutário, ou seja, que garante a tão sonhada estabilidade empregatícia, tá? Não é por regime CLT, justamente por ser uma agência, é regime estatutário. Outro benefício que, além do inicial apresentado, há diversos benefícios, como auxílio alimentação, 13º salário, auxílio transporte, assistência pré-escolar, gratificação natalina e também adicional ali de férias, quando previsto pela agência. Outra coisa também é a possibilidade de solicitar transferência para outra cidade, né? Se você prestou concurso para uma determinada região do país e foi aprovado e você depois quer se transferir para uma outra localidade,
é possível isso. Então, esses aí são alguns benefícios. Falando agora das vagas que foram disponibilizadas para o cargo de técnica e mecânica lá em 2008, foram disponibilizadas para o Distrito Federal apenas uma. Já para o Rio de Janeiro foram 5 vagas. Bem interessante isso, né? Então, vamos agora à questão e depois à sua resolução. Questão de número 57, aonde ele diz o seguinte: um módulo com 30 toneladas é içado a partir de um gancho que prende 2 cabos de aço com 8 metros de comprimento. A distância entre os olhares do módulo também é de 8 metros. Nessas condições, a força em cada cabo em toneladas é: alternativa A, 10, alternativa B, 10 raiz de 2, alternativa C, 10 raiz de 3, alternativa D, 20 raiz de 2 e alternativa E, 20 raiz de 3. Antes de irmos para a resolução propriamente dito dessa questão, eu gostaria que você assistisse um vídeo que justamente traz a noção do porquê desse tipo de questão, né? Do porquê a banca elaborar esse tipo de questão, porque é em relação a isso que você vai se deparar na área industrial, especificamente falando aí da indústria petrolífera. Então assista esse vídeo rapidinho que você vai observar uma coisa. Pois bem, então é exatamente isso que você vai encontrar na área industrial. Especificamente falando aí sobre o içamento de módulos, vamos pegar aqui um módulo para exemplificar o que foi dito na questão. Então observe o seguinte, temos aqui um módulo, tá, que está sendo içado e esse módulo possui uma carga de 30 toneladas, tá? Ou seja, essa carga está sendo exercida para baixo, né, por causa do peso. Uma outra informação que se nos é dada no enunciado da questão é que há uma distância, né, ali entre os 2 cabos de 8 metros. Esses cabos, né, que estão a um determinado ângulo com a horizontal possuem também um comprimento de 8 metros. E deseja-se determinar a força, né, que está ocorrendo nesses cabos, né? Então, observe o seguinte, vamos retirar esse triângulo aqui, porque vamos retirar algumas informações relacionadas a este triângulo. Então, observe o seguinte, que a carga, na verdade, está sendo aplicada no centro da distância, né? Nós devemos concentrar essa carga no centro ali da distância entre os cabos de içamento, ou seja, temos 30 toneladas que está sendo ali aplicada a 4 metros de um dos olhares. E o que vai acontecer? A força que está sendo exercida no cabo é uma força de tração com a mesma intensidade. Nesse cabo, né, que está na vertical. Sabemos, né, que os cabos que estão ali sobre uma inclinação com a horizontal possuem um comprimento de 8 metros. O que desejamos determinar são essas forças aqui, ó, essas forças em preto, que é a força no cabo. Bem, temos um ângulo alfa, né, entre a horizontal e o cabo. E para calcularmos a força em um dos cabos, precisamos dividir a força de 30 toneladas por 2, né? Porque a gente pode dividir ali
apenas em um triângulo retângulo. Se calcularmos a intensidade de um cabo, é a mesma intensidade do outro cabo. Por isso, essa carga de 30 toneladas deve ser dividida por 2. Então, observe o seguinte, então vamos retirar aqui o nosso triângulo retângulo, que possui ali uma distância do centro, né, daquele outro triângulo para o olhar de 4 metros. Sabemos que esse cabo que forma um ângulo ali com a horizontal tem 8 metros. Temos então a nossa carga aqui de 15 toneladas, né, que dividimos aquela carga lá de 30 toneladas por 2. Então, o nosso cabo vertical estará aqui sob uma carga de tração também de 15 toneladas. E desejamos determinar aqui a força nesse cabo que está sob uma inclinação, sob um ângulo alfa. Bem, então vamos ter que aplicar aqui alguns conceitos trigonométricos. Para determinarmos o ângulo alfa, podemos utilizar o conceito de cosseno, tá? Uma vez que o cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, porque temos esses dois valores. Temos o valor correspondente ali ao cateto adjacente ao ângulo, que é 4 metros, e temos ali o valor da hipotenusa, que é 8 metros. Então a gente pode estabelecer quem é o ângulo alfa relacionando essas duas medidas, tá? Então como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o arco cosseno a menos 1, porque através do valor obtido vamos poder verificar na tabela de ângulos notáveis a qual cosseno, ou qual ângulo referente à tabela de cosseno pertence a 1/2, né? Porque o arco cosseno a menos 1 de 4 dividido por 8 é igual a meio. Então, lembrando da tabela lá de ângulos notáveis, né? Que é a tabela para 30, 45 e 60 graus, observando lá em cosseno, verificaremos que é o cosseno de 60 graus que é igual a meio. Então, é este ângulo que iremos utilizar. Então, prosseguindo aqui com a nossa resolução. Então já descobrimos que alfa é igual a 60 graus e temos o seguinte, que agora para determinarmos a força no cabo, podemos utilizar o conceito de seno, pois seno de alfa é igual ao cateto oposto ao ângulo, né, que nesse caso é a nossa força ali de 15 toneladas, dividido pela hipotenusa, que é justamente a força no cabo que nós queremos determinar. Então, prosseguindo, nós teremos então que a hipotenusa é igual ao cosseno do ângulo dividido pelo seno de alfa. Então, mudando aqui para a próxima página, teremos o seguinte, que a hipotenusa é igual a 15 toneladas dividido por raiz de 3 sobre 2, né? Lembrando lá que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Prosseguindo, então observe o seguinte, muito cuidado com essas resoluções, tá? Na verdade existe o número 1 embaixo do 15, o que fará com que a nossa hipotenusa, na verdade, seja 15 dividido por 1 sobre raiz de 3 sobre 2. Então você vai observar que temos aí uma divisão entre frações. E a regra matemática nos diz que, quando isto acontece, nós repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Por isso, a hipotenusa será 15 dividido por 1 vezes 2 dividido pela raiz de 3. Então, teremos que a hipotenusa é igual a 30 sobre raiz de 3. Mas, na matemática, nós nunca deixamos a raiz no denominador, tá? Então, a gente sempre tem que utilizar algum artifício matemático para assumir com a raiz do denominador. Como faremos isso? Simples, multiplicaremos tanto o numerador quanto o denominador por essa mesma raiz, nesse caso, raiz de 3. Então, a hipotenusa será igual a 30 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. Assim, teremos o seguinte, que a hipotenusa é igual a 30 vezes raiz de 3 sobre 3, né? Porque se você pegar raiz de 3 vezes raiz de 3, é o próprio 3. Logo, teremos então que 30 divide por 3. Assim, teremos que a hipotenusa, que é, na verdade, a força no cabo, é igual a 10 raiz de 3
toneladas, fazendo com que assim esteja correta a alternativa C de correto. Beleza? Galera, espero ter contribuído para os seus estudos e não se esqueça, se você gostou, entendeu, curte, comente, também compartilhe com seus grupos de estudos. Não esquecendo de deixar o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Forte abraço e até a próxima!